Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula de física. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando bastante, animados, né, para o começo desse bimestre. Então, galera, na aula de hoje nós estudaremos mais uma classe de movimento. Nós já aprendemos o que são os movimentos retilíneos e circulares uniformes, não é mesmo? Nós vimos que esses movimentos eles acontecem quando a velocidade se mantém constante durante toda a trajetória. Agora, pessoal, nós estudaremos o movimento onde a grandeza que se mantém constante não é a velocidade, e sim a aceleração. Eu explicarei melhor no andamento neste vídeo. Então, vamos começar a nossa aula, pessoal? Bora lá! Vamos determinar o que seria um movimento uniformemente variado. Esses movimentos eles são caracterizados pela variação da velocidade em taxas iguais, ou seja, a velocidade aumenta ou diminui de modo constante. Esse tipo de movimento é considerado uniformemente variado, ou seja, sua variação de velocidade se dá de forma constante. Além disso, temos um tipo especial de movimento uniformemente variado, que é o caso do movimento retilíneo uniformemente variado, que é um movimento em linha reta. Então, pessoal, toda vez que eu falar movimento uniformemente variado, algumas vezes eu vou trocar por MUV. Em alguns exercícios de vestibulares também vocês vão encontrar, seja um movimento, seja um corpo que está em MUV, quer dizer que ele está em movimento uniformemente variado. Então, aqui está a sigla referente a esse tipo de movimento. Beleza? Então, vamos analisar um exemplo para entendermos melhor esse tipo de movimento. Eu vou ler aqui para vocês. Por exemplo, quando um carro está inicialmente a 50 km por hora e o motorista aciona o acelerador, fazendo com que a cada segundo a velocidade aumente em 20 km por hora, o movimento do carro torna-se uniformemente variado. Vamos analisar aqui, pessoal. Nós temos a contagem, né, do velocímetro após um certo tempo. Por exemplo, em 0 segundos, nós temos que este carro ele está a 50 km por hora, não é verdade? E após 2 segundos, o que acontece? O carro ele aumentou a sua velocidade de 50 km por hora para 90 km por hora. Por quê, pessoal? Nós temos aqui que a velocidade inicial dele é 50 km por hora. E a cada segundo aumenta 20 km por hora. Então, se passaram 2 segundos, aumentou 40 km por hora. Não é verdade? Agora, vamos supor que se passaram mais 2 segundos, a sua velocidade aumentou mais 40 km por hora. Ou seja, a cada segundo nós temos uma variação constante da velocidade. Vocês se lembram o nome que damos à grandeza que relaciona a variação de velocidade em um determinado intervalo de tempo? Olha aqui, pessoal, nós vimos que ele saiu de 90 e agora foi para 130. Depois, após mais 2 segundos, ele saiu de 130 km por hora e foi para 170. Então, pessoal, nós temos que achar uma forma de contar essa velocidade, né? De estabelecer um padrão para podermos entender como que essa variação da velocidade afeta no nosso movimento. Nós temos uma grandeza que relaciona essa variação, que nós vimos no primeiro bimestre. Nós a chamamos de aceleração. Então, pessoal, no primeiro bimestre, no movimento uniforme, o que nós considerávamos? Nós considerávamos que a velocidade era constante. Agora estamos considerando que a aceleração será constante. Essa é a diferença de um movimento para o outro. Então vamos continuar. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Então, ó, o conceito físico de aceleração, ou vetor aceleração, é uma grandeza vetorial que tem módulo, direção e sentido, e é determinado pelo vetor velocidade e é definido por... Olha, a aceleração é a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. É a razão entre a velocidade e o tempo. Então, ó, supondo que o intervalo de tempo analisado em um movimento uniformemente variado é arbitrariamente pequeno, podemos concluir que o módulo do vetor aceleração instantânea do móvel estudado é definido por A igual a ΔV sobre ΔT, que é o que nós conhecemos como aceleração. Então, além disso, em um movimento uniformemente variado, as variações de velocidade não podem ser nulas, já que são variações, elas não são nulas, não é verdade? E, consequentemente, o módulo da aceleração nunca é zero. Ele sempre será constante e nunca será igual a zero. Então, ou seja, aqui temos a definição de aceleração. Agora, vamos aplicar
essa definição para o exemplo do velocímetro que acabamos de ver. Primeiramente, vamos calcular a aceleração do carro em questão nos primeiros 2 segundos de movimento. Por exemplo, nos primeiros 2 segundos de movimento, eu sei que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Nós vimos que ele saiu de 50 km por hora e foi para 90 km por hora. Não é verdade? Em um período de 2 segundos. Então, o meu ΔV vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Então, 90 menos 50, dividido pela variação de tempo. Eu, como que foi de 0 segundos a 2 segundos, vai ser igual a 2 menos 0. Sendo assim, o que nós temos? Que a aceleração é igual a 20 km por hora por segundo. Nós podemos calcular também a aceleração, no caso, no período de tempo de 2 segundos a 4 segundos. Nós vimos que o carro ele foi de 90 km por hora para 130 km por hora. Se calcularmos essa aceleração para o período de tempo entre 4 e 2 segundos, nós temos que a aceleração é igual a 20 km por hora por segundo também. Nós vimos que no período de 4 a 6 segundos, a aceleração ela aumentou foi de 130 para 170. Então, nós podemos fazer a seguinte relação, ó, 170 menos 130 dividido por 2 menos 0. Na verdade, aí ele seria 6 menos 4, não é verdade? Que é igual a 2. Ou seja, a aceleração é igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20 km por hora por segundo. Nós podemos notar aqui, né, que nós temos um movimento uniformemente variado. Por quê? Pois a sua velocidade é variada de uma forma uniforme. A aceleração é igual em todos os instantes da nossa trajetória. Então, neste caso, o módulo do vetor aceleração é constante, isto é, igual em todos os instantes de tempo. Então, o movimento uniformemente variado é aquele movimento em que o módulo da aceleração do móvel é constante durante o tempo. Então, é isso que nós devemos nos reservar, guardar essa informação. Então, agora que definimos esse movimento, vamos determinar a função do movimento uniformemente variado. Vamos analisar a proposta do livro. Eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Olha, suponha que a figura a seguir represente 2 momentos do movimento de um corpo que parte com velocidade inicial v0 e que mantém uma aceleração A constante de t0 igual a 0 até outro instante t. Então, vamos lá. Um corpo ele já está com uma velocidade constante. Aqui, ele já está com uma velocidade constante igual a v0. O que nós podemos observar? Deixa eu só tirar aqui. Aí. Velocidade constante v0. E ele tem uma aceleração que está empurrando, né, que está aplicando o movimento sobre ele, no instante t0. Após um certo período de tempo, a aceleração se manteve constante, então sua velocidade aumentou. Então, o que nós temos aqui? Olha, como o módulo da aceleração é constante e não nulo, seu valor coincide com a da aceleração média desse corpo. Logo, a aceleração é igual à aceleração média. Ou seja, nós podemos desenvolver essa igualdade, que a aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT. Só que note que este corpo ele parte do instante t0, não é verdade? Igual a 0. Então, nós podemos remanejar essa equação que nós acabamos de fazer, né, essa razão que nós acabamos de fazer, e tirar esse t0. Porque t menos t0 é igual a t, não é verdade? E nós podemos rearranjar essa equação de uma seguinte forma, onde que nós deixaremos tudo em função da nossa velocidade. Então, a velocidade será igual a v0 mais a vezes t. Então, podemos ver aqui que a velocidade está em função do tempo. E nós temos que a velocidade é igual a v0 mais at. Neste caso, é o que nós chamamos de função horária da velocidade. Permite descrever a velocidade de um corpo em movimento retilíneo uniformemente variável, com o transcorrer do tempo. O termo v0 representa a velocidade inicial do corpo no tempo t igual a 0. Isto é, a velocidade com que o corpo começa o movimento. E o produto A vezes t é a parcela que quantifica o ganho ou a perda da velocidade durante o movimento. Esse ganho ou perda vai depender do sinal da aceleração. Se o movimento ele for retrógrado, nós vamos ter que a velocidade vai diminuindo conforme o tempo. Se for acelerado, a velocidade vai aumentando conforme o tempo. E é isso que veremos agora. Nós estudaremos os movimentos acelerados e retardados. Então vamos acompanhar o andamento do livro.
Em situações cotidianas, presenciamos movimentos acelerados, isto é, aqueles em que a velocidade varia no decorrer do tempo. Uma vez que a velocidade é uma grandeza vetorial, sua variação pode ocorrer em virtude da mudança do seu módulo ou de sua orientação. Nos movimentos circulares uniformes, há apenas uma mudança na sua direção e no sentido. Neste caso, a aceleração que faz essa mudança na direção e no sentido é o que nós vimos, que se chama aceleração centrípeta. Já quando a mudança é no módulo da velocidade, nós a chamamos de velocidade tangencial. Aqui, ó, na situação 1, a aceleração centrípeta ela muda a direção e o sentido do movimento. A cada instante, este corpo ali ele vai estar com uma velocidade em uma direção e sentido diferente, não é verdade? E aí, na situação 2, nós temos o caso onde nós temos uma aceleração tangencial, ou seja, a cada instante de tempo, o que nós podemos observar? Que a sua velocidade ela se altera, ou diminui ou aumenta. Ou seja, a aceleração centrípeta altera a direção, o sentido da velocidade. A aceleração tangencial, o módulo da velocidade. E será que esse tipo de aceleração que estudaremos a partir de agora? Então vamos lá. Os movimentos nos quais o módulo da velocidade variam podem ser classificados como acelerados ou retardados, igual eu disse. Os movimentos acelerados são aqueles em que o módulo da velocidade aumenta com o decorrer do tempo. Nesses casos, os vetores aceleração e velocidade têm a mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, o movimento acelerado, velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. Aqui temos um exemplo de um carro de corrida, que são preparados para adquirir altas acelerações. Conforme ele vai pisando no acelerador, o módulo da velocidade do carro vai aumentando. Então, ele aumenta a aceleração, aumenta a velocidade. Então, vamos agora considerar a seguinte situação. Considere um corpo que se movimenta no sentido negativo da trajetória. Vou até sublinhar aqui. Sentido negativo da trajetória. Com velocidade inicial de módulo 4 metros por segundo e aceleração 2 metros por segundo quadrado. Então, o que nós podemos observar, pessoal? Se ele está no movimento no sentido negativo da trajetória, a trajetória ela vai aumentando nesse sentido. E o corpo ele está se movimentando no sentido contrário. Então, nós teremos que lembrar tudo que nós vimos na semana retrasada sobre movimentos, não é verdade? Mas vamos com calma, vamos lá. Para analisar esse movimento, vamos usar a função horária do movimento uniformemente variado. Primeiramente, quais são as informações que nós temos? Nós vemos aqui que esse corpo ele se movimenta com velocidade de módulo igual a 4 metros por segundo. Como que o objeto se movimenta no sentido negativo da trajetória, por convenção, falamos que a sua velocidade é negativa. Primeiramente, lembre que nós temos a nossa função horária da velocidade, não é verdade? Só que olha o que acontece, nós temos que analisar as trajetórias. Como que a velocidade ela está nesse sentido, mas a trajetória, o sentido da trajetória está contrário, eu vou falar que a velocidade inicial dele é negativa, porque está no sentido contrário do movimento. E o que nós podemos falar da aceleração? A aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Eu tenho a velocidade para cá, eu tenho a aceleração também para cá. Então, como que a trajetória está contrária, nós podemos falar que a aceleração e a velocidade têm sentido negativo neste caso. Então, eu vou colocar, ao invés de 4 no lugar do V0, vou colocar menos 4. E ao invés de 2 na aceleração, eu vou colocar menos 2. Beleza, pessoal? E aqui nós temos que a velocidade, a função horária deste movimento aqui que nós estamos analisando, é igual a menos 4 menos 2t. Quer dizer que o tempo, a velocidade vai variar com o tempo a partir dessa equação. E aqui nós temos a representação do movimento deste corpo. Olha aqui, pessoal. Eu tenho um corpo que ele está no tempo igual a zero. Ele tem uma velocidade constante, que é igual a menos 4, e uma aceleração igual a 2. Após 1 segundo de tempo, o que acontece? Eu vou substituir esse t por 1. O que vai acontecer com a sua velocidade? Ela vai aumentar, não é verdade? Ela vai aumentando aqui, só que ela vai aumentando no sentido negativo. Após mais 1 segundo de tempo, o que acontece? A velocidade ela aumenta mais 2 metros por segundo. Se eu passar mais 1 segundo de tempo, o que acontece? A velocidade aumenta mais ainda.
Ou seja, em cada intervalo de 1 segundo, o módulo da velocidade aumenta 2 metros por segundo, só que no sentido contrário da trajetória. Então aqui nós temos a representação de um movimento acelerado, não é verdade? Porque, olha, acelerado é como o quê? Aceleração e velocidade estão no mesmo sentido. Consegue notar que a aceleração, todas elas têm o mesmo tamanho da setinha? Quer dizer que todas elas estão representando um módulo constante. O que acontece? A aceleração constante só vai acrescentar uma taxa constante na velocidade, ou retirar uma taxa constante da velocidade. Beleza? Então, observe que após intervalos de 1 segundo, o corpo aumenta o módulo da sua velocidade. Isso se chama movimento acelerado. Então, aqui está a nossa primeira definição. E agora, como que temos a função horária do movimento uniformemente variado, nós podemos calcular a velocidade em cada instante. Por exemplo, olha, eu sei que essa é a minha função, v igual a menos 4 menos 2t. Eu posso substituir o t pelo tempo de cada um desses instantes. Ó, se t for igual a 1, meu tempo igual a 1, primeiro t igual a 0, eu tenho que a velocidade é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Após se passar, vamos supor, se passar 1 segundo, o que acontece? No lugar do t eu coloco 1. Nós vemos que a velocidade agora é menos 6 metros por segundo quadrado. Se passar mais 1 segundo, a velocidade agora é menos 8 metros por segundo ao quadrado. Se passar mais 1 segundo, a velocidade agora é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, aqui 4 metros por segundo ao quadrado, mais 1 segundo. Menos 6 metros por segundo ao quadrado, mais 1 segundo. Menos 8 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada 1 segundo, o módulo da velocidade aumenta em 2 metros por segundo. Então, todavia, a velocidade do móvel permanece no sentido negativo, indicando um movimento retrógrado, contra o sentido positivo da trajetória. Agora, vamos considerar que o movimento ocorre no sentido positivo da trajetória. A cada instante de tempo, a velocidade aumenta, visto que a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, ou seja, que é um movimento acelerado. Porém, quando colocamos essas informações na função horária do movimento uniforme, temos que considerar o quê? Que a velocidade e a aceleração estão no sentido positivo da trajetória. Então, conforme o tempo passa, vai sendo acrescentado, igual nós vimos, mais 2 metros por segundo, por exemplo. E a velocidade vai ter sentido positivo. Então, aqui nós temos, além de um movimento acelerado, lembrando, movimento acelerado, velocidade e aceleração na mesma direção e sentido. Nós temos um movimento acelerado e agora será um movimento progressivo. Por quê? Porque ele está no mesmo sentido da trajetória. Então, o que nós aprendemos hoje? Resumindo, nós temos um movimento acelerado quando a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Aqui temos um movimento acelerado e retrógrado, ou seja, ele é acelerado porque a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido, mas é retrógrado porque o movimento ocorre contrário à trajetória. Ou seja, que é um movimento acelerado e retrógrado. E aqui embaixo nós temos também um movimento acelerado. Por que é acelerado? Porque a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Mas ele é retrógrado? Ele não é, porque os dois estão no mesmo sentido positivo da trajetória. Então aqui eu tenho um movimento acelerado e progressivo. Então não confundam acelerado com retrógrado e nem com progressivo, são coisas distintas. Retrógrado e progressivo significa se o movimento está ocorrendo no sentido positivo da trajetória. Beleza? Ou seja, definido que é o movimento acelerado, é caracterizado quando os vetores velocidade e aceleração têm a mesma direção e sentido. Agora que vimos um movimento acelerado, falta entendermos o que seria o movimento retardado. Vamos lá. Movimentos retardados são aqueles em que o módulo da velocidade ou rapidez no movimento diminui com o decorrer do tempo. Nessas situações, os vetores aceleração e velocidade têm mesma direção, mas sentidos opostos. Aqui temos um exemplo. O menino está correndo, de repente ele escorrega no chão. A força de atrito é uma força, então eu tenho uma aceleração referente a essa força, não é verdade? Segundo a lei de Newton. A aceleração vai ser contrária ao movimento desse menino, então vai diminuir a sua velocidade. Então, desacelera o corpo do menino, uma vez que orientado no sentido oposto ao movimento. E esse é o tipo de movimentos que nós veremos agora. Movimentos onde eu tenho a velocidade em numa direção, em um sentido, e eu vou ter o que é a aceleração na mesma direção, mas com sentido oposto. Então, é isso que nós temos com o movimento retardado.
Para exemplificar, vamos olhar esse seguinte exemplo que o livro nos propõe. Vamos lá. Considere agora um corpo que se movimenta no sentido positivo da trajetória. Velocidade inicial de módulo 6 metros por segundo, mas com aceleração atuando no sentido oposto. Olha, o que nós podemos observar? Aqui está o nosso movimento. E ele é um movimento retardado, porque a velocidade está no sentido positivo da trajetória, mas a aceleração está contrária. Pelo que nós sabemos, o que vai acontecer? Conforme o tempo passar, a aceleração vai diminuir a velocidade deste corpo, não é verdade? Mesmo exemplo que nós acabamos de ver aqui do menino escorregando. Então vamos analisar a situação que nós temos. Para analisar esse movimento, vamos usar a função horária do movimento uniformemente variado, que sempre vai ser essa, V igual a V0 mais AT. Primeiramente, quais são as informações que nós temos? Vemos aqui que esse corpo se movimenta com velocidade de módulo igual a 6 metros por segundo. Como que o objeto se movimenta no sentido positivo da trajetória, ou seja, o objeto está se movimentando nessa direção, e a velocidade também está nessa direção, nós, por convenção, falaremos que essa velocidade aqui, as duas velocidades que nós estamos analisando, que é a velocidade V0 inicial, ela é positiva. Como a aceleração está no sentido contrário da velocidade, que é o sentido contrário da trajetória, ou seja, a trajetória está no sentido positivo, a aceleração está no sentido contrário, então nós consideraremos a aceleração negativa. Então vamos substituir na nossa função. Ao invés aqui do V0, eu vou colocar 6. No lugar de A, eu vou colocar menos 2. Por que eu colocarei menos 2? Porque eu tenho uma aceleração no sentido contrário. Então olha o que nós temos. V igual a 6 mais menos 2 vezes t, que é a mesma coisa que V igual a 6 menos 2 vezes t. Aqui nós temos a representação deste movimento. Aqui, ó, em tempo t igual a 0, nós temos a velocidade do corpo e a aceleração no sentido contrário. Após um segundo, o que acontece? Olha, conseguem observar na setinha da velocidade? Após um segundo, a sua velocidade diminui, porque a aceleração ela está no sentido contrário. Após mais um segundo, a sua velocidade diminui. E olha o que acontece quando chega em 3 segundos. A velocidade é igual a 0. Nós podemos analisar isso substituindo os valores de t igual a 1, 2, 3 na nossa função horária da velocidade, do movimento retilíneo uniformemente variado. Mas vamos com calma. Ou seja, observe que após os intervalos de um segundo, o corpo diminui o módulo de sua velocidade, movimento retardado, mas permanece com a velocidade no sentido positivo até t igual a 3 segundos, iniciando o movimento progressivo. Olha o que acontece, pessoal. Passa-se um segundo, a velocidade diminui. Passa-se mais um segundo, a velocidade diminui. Passa mais um segundo, a velocidade é igual a 0. Ou seja, a velocidade vai diminuindo. Quando ela é igual a 0, se passar mais um segundo, o que vai acontecer com o corpo? O corpo vai começar a andar no sentido contrário da trajetória, ou ficar no mesmo sentido da aceleração. Então nós teremos um movimento retardado progressivo neste caso. Então, após 3 segundos de tempo, nós temos que o movimento ele altera o seu movimento, o seu sentido. Então, como que temos agora a função horária do movimento uniformemente variado, podemos calcular a velocidade em cada instante de tempo. Sendo assim, temos que a velocidade no instante t0 é igual a 6 metros por segundo, que é a velocidade inicial. Após um segundo, o que nós temos? Que a velocidade é igual a 4 metros por segundo. Após mais um segundo, a velocidade é igual a 2 metros por segundo. E após 3 segundos, a velocidade agora é igual a 0, pessoal. Note que ao chegar em 3 segundos, a velocidade do corpo é nula. Em 4 segundos, pode ver que a velocidade é negativa agora, ou seja, o corpo alterou o sentido do seu movimento. A velocidade é igual a 5, o corpo ele está agora com menos 4 metros por segundo. Pode ver que a sua velocidade é negativa, ou seja, o corpo alterou o sentido do seu movimento. Então, o que nós podemos ver? O corpo vai andando aqui. Passou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Chegou no 4º segundo, o que acontece? O corpo começa a voltar e mudar o seu sentido. E é assim que nós temos um movimento retrógrado. Ou seja, em 3 segundos, a inversão no sentido do movimento. E após esse instante, a velocidade se torna negativa e o seu módulo passa a aumentar. A partir de então, os vetores aceleração e velocidade apresentam a mesma direção e sentido.
E o movimento é classificado como retrógrado e acelerado. Por que que ele é acelerado? Porque ele está na mesma, a velocidade após 4 segundos vai estar no mesmo sentido da aceleração, os dois indo da direita para a esquerda. Beleza? Ou seja, o movimento retardado é definido quando os vetores de velocidade e aceleração têm mesma direção, mas sentido contrários. Enfim, pessoal, estamos encerrando a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham entendido os diferentes tipos de movimento uniformemente variado e reconhecido as grandezas da função do movimento uniformemente variado. Sei que é um conteúdo que necessita bastante estudo e muita prática de exercícios, então eu peço que vocês não faltem às aulas online, que eu estou vendo que vocês não estão muito atentos em relação a isso. E também fiquem atentos também às aulas de exercícios que envio no canal de YouTube da escola. Enfim, pessoal, abração, bons estudos e nos vemos durante a semana. Até mais, tchau, tchau.